Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCIA em Araraquara, desta segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. Brasileirão, os paulistas entraram em campo pela 13ª rodada. No sábado, o São Paulo recebeu o Fluminense no Morumbi e conseguiu a vitória por 1-0 com gol marcado por Luciano. No domingo, em confronto paulista, o Red Bull Bragantino se deu melhor em cima do Corinthians e venceu por 1-0 em plena Neoquímica Arena. Eduardo Sacha foi o autor do gol do Touro Louco. Já na Arena da Baixada, o Palmeiras vencia o Atlético Paranaense por 2-0, com gols marcados por Hendrick e Gabriel Menino. Mas Vitor de pênalti e Vitor Roque marcaram os gols que decretaram o empate do Furacão. Que situação do Palmeiras em 3 jogos sem vencer. E o Santos, hein? Jogando na Arena Pantanal, a equipe foi derrotada pelo Cuiabá por 3-0, se afundando cada vez mais em crise. Daverson, Denilson e Riquelme marcaram os gols da vitória do Dourado. Ferroviária, as categorias de base se movimentaram neste final de semana. Embalada dentro do Campeonato Paulista Sub-20, na tarde da última sexta-feira, a Locomotiva encarou o Juventus e venceu por 1-0, em partida disputada no estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão, pela segunda rodada da segunda fase da competição. O único gol do jogo aconteceu na primeira etapa, sendo marcado pelo atacante Pedro Paulo aos 24 minutos de jogo. A partida marcou também a estreia do treinador Pablo Fernandes, que possui passagens pela base do Atlético Paranaense e também pelo Bahia. Ele assumiu o posto após a efetivação de Alexandre Lopes ao elenco profissional que está disputando a Série D do Brasileirão. Com o resultado, a Locomotiva engatou a 12ª vitória seguida nos 12 jogos disputados, impressionante, liderando o grupo 17 desta segunda fase, somando agora 6 pontos. Agora, a competição vai fazer uma pausa no mês de julho por conta das férias escolares. O próximo compromisso da Ferrinha será diante do Ibrachina, partida que acontecerá apenas no dia 2 de agosto, uma quarta-feira, às 3 horas da tarde, em São Paulo. No sábado, as equipes sub-15 e 17 jogaram pela segunda rodada também da segunda fase do Campeonato Paulista. O time sub-15 enfrentou o Juventus em São Paulo e acabou sendo superado pelo placar de 1-0. Esta partida válida pelo grupo 18 desta segunda fase. O único gol do jogo foi marcado por Nato ainda no primeiro tempo. Com resultado negativo, a Ferrinha segue sem vencer nesta segunda fase, somando apenas 1 ponto nos 2 jogos disputados, e ocupa a terceira colocação, claro, com muita chance de classificação ainda. Já a equipe sub-17 conseguiu uma boa vitória diante do SCA Brasil por 2-0, em partida realizada em Santana de Parnaíba, também pela segunda rodada. Os 2 gols da partida foram marcados por Zago ainda na primeira etapa de jogo. O triunfo levou a equipe aos 6 pontos e lidera o grupo 19 de forma isolada, abrindo 4 pontos de diferença, inclusive, para o segundo colocado, o Santos, que empatou na rodada e soma 2 pontos. No domingo foi a vez das equipes sub-11 e 13 da Ferroviária enfrentarem a Matonense no estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão, pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O sub-11 venceu de virada por 2-1 na partida preliminar. Heitor marcou para o time da casa, mas Davi e Vitor fizeram os gols da Ferrinha, sacramentando a vitória. Já na partida de fundo, o time grená não tomou conhecimento algum do Dacemar e goleou por sonoros 9-0. O destaque ficou para Enzo Teixeira, autor de 3 gols. Joaquim, Wallace, Lucas, Noah, João e Vila marcaram os outros gols da partida.
Com os resultados, o Sub-11 subiu para a vice-liderança do Grupo 4 com 14 pontos, enquanto a equipe Sub-13 tomou a liderança do Grêmio São Carlense, que perdeu na rodada e soma agora 16 pontos. Assim como as categorias Sub-20, 15 e 17, o Sub-11 e 13 também farão uma pausa por conta das férias escolares e as rodadas serão retomadas a partir do dia 30 de julho, quando a Ferroviária enfrentará o 15 de Piracicaba, às 9 horas da manhã, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. Futebol feminino, a Ferroviária manteve a invencibilidade dentro do Campeonato Paulista Sub-17. Na tarde desse domingo, a equipe encarou o União Mogi e venceu pelo placar de 4-1 no Estádio do Botânico pela 10ª rodada. Com grande predominância, as guerreirinhas grenás foram abrindo logo 4-0 na primeira etapa, com destaque para a meia atacante Yaya, autora de 2 gols. Robertinha e Lívia marcaram os outros tentos grenás da partida. Na segunda etapa, a equipe grená desperdiçou diversas chances para poder ampliar o placar. Porém, foi o União Mogi que conseguiu balançar as redes, também com Lívia, só que daquele lado, é claro, dando números finais no jogo. O resultado levou as guerreirinhas aos 22 pontos, se mantendo na liderança e com a classificação garantida à fase mata-mata da competição, e claro, seguida invicta. Agora, as guerreirinhas grenás retornarão a campo apenas no dia 23 de julho, quando enfrentarão o São José às 3 horas da tarde em São José dos Campos. Série D, a Ferroviária conseguiu mais uma vitória dentro da competição. Na noite do último sábado, a equipe encarou o 15 de Piracicaba e, com um bom futebol apresentado, venceu por 4-2 em seu retorno à Fonte Luminosa, jogo válido pela 11ª rodada. O destaque da partida ficou para o atacante Pilar, autor de 2 gols para a Ferrinha. Vitor Barreto e Lucas Rodrigues foram os autores dos outros gols grenás. Já Matheus Melo e Maicon Aquino descontaram para a equipe do Inhoquim. Com o resultado, a Ferrinha foi para os 17 pontos, aliás, e ocupa agora a 3ª colocação do grupo A7, ficando próxima, olha só, ficando próxima de conseguir a vaga para a próxima fase mata-mata. Na próxima rodada, a Ferroviária enfrentará a Inter de Limeira, no sábado, dia 8, às 4 horas da tarde, no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima!